prática essa educação interdimensional. Então, me diz isso na prática. Me fala como é que isso é possível. Então, coloquei aqui, ó, criando oportunidades educativas de forma intencional. Então, quer dizer, eu não vou de uma forma de insight, opa, tive uma ideia. Não, não é assim que funciona. Eu vou montar a minha aula estrategicamente para desenvolver a educação interdimensional. O desenvolvimento dessa educação ele tem que ser intencional, porque eu preciso saber quais princípios eu já estou desenvolvendo, quais princípios eu já alcancei algum resultado e quais princípios eu sou capaz de dizer, não, ele aqui na nossa escola tá ok, protagonismo juvenil tá ok. Como que eu faço isso? Então, criando essas oportunidades educativas de forma intencional, onde nos nossos planos de aula, que permitam aos educandos envolver-se no fazer, no produzir arte e também no fruir, no apreciar as manifestações artísticas, de modo a desenvolver o senso estético, sua criatividade na esfera do logos e nas outras esferas do agir humano. Às vezes, vocês podem pensar, e por experiência própria, porque já fui professora de escola de ensino integral, que o plano de aula é um documento do professor. Então, eu estou lá na minha casa e vou montar uma aula para o meu aluno. O plano de aula, pessoal, ele não é um documento só nosso. Ele é um documento do nosso aluno, ele é um documento do nosso coordenador de área, ele é um documento da nossa coordenadora geral, para que eles tenham acesso a tudo aquilo que está sendo desenvolvido na sala de aula. E aí, como é que eu faço esse documento ser vivo? Como é que eu faço esse documento transitar, não de forma totalmente clara, porque o aluno não vai entender alguns termos, mas que ele tenha noção daquilo que ele está aprendendo, que ele participe da elaboração desse documento, mesmo que de forma indireta. Então, quando eu digo para vocês que a criação de oportunidades educativas, elas precisam ocorrer de forma intencional, parte desse princípio do plano de aula vivo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha disciplina, que é o que eu tenho mais propriedade em falar. Vou trabalhar uma música para ensinar figuras de linguagem. Bom, eu gosto do Chico, então eu vou levar para o meu aluno uma música do Chico Buarque que fale e que tenha figuras de linguagem. Isso é significativo para o meu aluno? Hein? Isso é significativo para o meu aluno? Não. Não, está distante, né, do vocabulário, né? Por que é distante? Porque, assim, a realidade dele é outra. Então, não estou dizendo a vocês que não trabalhem Chico Buarque, que não trabalhem aquilo que a gente tem gosto. Mas primeira coisa que eu tenho que conseguir do meu aluno é o interesse. Então, eu tenho que trabalhar com o que é atrativo para ele primeiro, para depois trabalhar com aquilo que eu julgo ser necessário para a formação plena e total desse aluno. Então, vou dar um outro exemplo para vocês, que eu acho interessante. Fazer, antes das elaborações destes planos de aula, pequenas assembleias na sala e dizer, olha, gente, hoje o nosso guia de aprendizagem, ele diz que a gente teria que trabalhar sobre figuras de linguagem e verbos. Eu estou pensando em trabalhar com uma música. Que música vocês me sugerem para que eu apresente para vocês esse conteúdo? Qual é a realidade que vocês gostariam de ouvir aqui na sala de aula? Ah, eles vão querer funk, eles vão querer N gêneros musicais. Mas aí o professor filtra o que for melhor daquilo que saiu da assembleia e coloca no seu plano. Então, o seu aluno vai se sentir ouvido, ele vai se sentir participante daquele processo criativo. Ele vai se sentir fazendo parte
da busca por uma aprendizagem significativa e de qualidade. E aí, dentro daqueles nossos combinados, que entra a questão da reciprocidade da pedagogia da presença, eu apresento aquilo que eu gostaria. Então, olha, a gente aprendeu verbo e figuras de linguagem com a música do MC Kevinho. Hoje eu trouxe para vocês o mesmo conteúdo, só que agora numa visão diferenciada. Eu vou apresentar para vocês Construção do Chico Buarque. E aí, vocês vão perceber que eles vão parar para ouvir e depois dessa apresentação, dessa criatividade que o professor buscou, vai sair grandes discussões, grandes debates. Uns vão dizer que não gostaram, outros que gostaram, mas é isso que a nossa escola busca. Esse protagonismo, essa participação de todos. Tudo bem até aqui? Tudo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vou continuar. A educação interdimensional encontra respaldo na LDB. Vocês sabiam disso? Pois é. Olha só, a LDB lá de 1996 já trazia algo referente a essa educação interdimensional. Basta ler com atenção o texto do artigo 2º, que é a educação... Peraí. Pronto, pode continuar. Voltou a sua tela. Não estava aparecendo? A educação interdimensional encontra respaldo na LDB, 1996, e ela está presente lá no artigo 2º, quando diz que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos... Licença, mas vocês estão vendo a tela? Não estou vendo. Está compartilhando. Ah, tá. Veja. Sumiu, Cris. Para mim também não está, Adriana. Para mim também não está, não. aparecendo, Adriana. Então, peraí, eu vou dar... Estou vendo você, Adriana. Você Vi. não Eu acho que a hora que a Cíntia entrou, saiu a sua. Será que ela está compartilhando a tela dela? Ela estava, mas já parou. Então, peraí que eu vou atualizar aqui o meu. Só um momento. Veja se vai aparecer. Apareceu? Ainda não. Para mim, não. E agora? Também não. Não. Espera aí que eu tô vendo você, a Adriana está aparecendo. Só você. Espera aí que eu vou atualizar aqui. Apareceu? Não. Então eu vou parar a partilha e vou começar do zero. É. Eu acho que a hora que ela partilhou a tela dela, ela Eu, tirou né? Eu. Quem foi que partilhou? Dona Cíntia. Que eu tô no carro, desculpa, Adriana. Eu fui ligar que eu tô indo e quero te ouvir. Daí apertei um monte de botão. Não, mas diretora pode, não tem problema. Abelha rainha pode. Ah, então tá. Até onde vocês viram? Só para eu saber o que eu estava falando só para mim. Sobre a LDB. Da LDB? Isso. Então, peraí que eu vou voltar aqui. Vamos ver se agora vai. Apareceu? Sim. Sim. Apareceu. Sim, Adriana, agora apareceu. Tudo ok, né? Isso, obrigada. De nada. Então, continuando. Embora a gente pense que o termo seja um termo recente, desde a implantação da escola de tempo integral, não. A educação interdimensional já era citada lá em 1996 na LDB, a partir do artigo 2º, que dizia que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Não é justamente o que a gente lê sempre nos documentos? Sim. Ou seja, a educação interdimensional, ela já era um termo utilizado lá em 1996, e que para a gente parece ser novo, mas que não. É algo que sempre existiu. Ela só não é colocada em prática. Como eu disse para vocês, e não é pesquisa minha, são baseados em estudos reais da Fundação Lehman, da Pearson, que 98% das nossas escolas exercem um papel apenas formador de conteúdo. Então, ela não tem essa educação interdimensional como base de formação, né? E para que essa educação interdimensional, que eu disse para vocês, que eu venho dizendo, aconteça, eu preciso que ela esteja atrelada à aprendizagem do século XXI. A aprendizagem do século XXI, ela corrobora com tudo aquilo que eu disse anteriormente, em termos de formação plena, que é o meu aluno que consegue resolver problemas, e eu não estou dizendo só resolução de problemas matemáticos, é a resolução de problemas do cotidiano, pensando sempre na solução e com criatividade. Ele consegue exercer esse papel dentro dessa aprendizagem do século XXI. É um aluno que sabe trabalhar com a colaboração, ele desenvolve grupos colaborativos, ele trabalha bem com duplas produtivas, ele é um aluno que exerce solidariamente essa colaboração dentro da sala de aula. É um aluno que busca a inovação, assim como os nossos professores, no seu desenvolvimento do protagonismo sênior, precisam testar novas práticas, eu preciso ofertar ao meu aluno a presença dessa inovação na sala de aula. Ele precisa ter contato com essa inovação. Ele precisa desenvolver a criatividade, a comunicação e o pensamento crítico. Ele precisa ser capaz de ler qualquer coisa e exprimir uma opinião, seja ela positiva ou negativa, mas fundamentada. Alguém quer falar? Eu ouvi um microfone. E aí, como exercitar o Logos? Vou mostrar como exercitar todos, mas exercitando o Logos, que é o que vocês sabem de cabo a rabo. Eu sei que vocês, como a dona Cíntia já disse, são professores de excelência, que buscam essa excelência na educação, e que vocês desenvolvem isso muito bem. Mas eu vou dar algumas dicas de como fazer isso ainda melhor, né? Os resultados de vocês são ótimos, é uma escola que está aí na frente de todas as outras em relação a essa formação em termos de resultado, mas para que isso fique ainda melhor, para que esse resultado se mantenha, ou para que esse resultado evolua, eu vou dar algumas dicas para vocês. Então, o Logos, para que ele ocorra de forma plena, para que o meu aluno alcance o Logos de forma plena, como eu já disse, eu preciso que ele desenvolva a capacidade de raciocínio lógico. Ele precisa saber concluir um raciocínio, ordenar suas ideias de forma oral e escrita. Ele precisa saber construir e resolver situações problema, desenvolver um ponto de vista ou ideia. Como que eu faço isso? Dando exercícios de classificação, de comparação, de conclusão de ideias, utilizando materiais e fatos e justificando as posições de maneira fundamentada. Então, eu digo, fulano, o que você pensa a respeito desse personagem? Ah, eu acho que esse personagem é ruim. Ruim por quê? Baseado em quê? Com que parte do texto você pode me provar que o que você está dizendo tem propriedade? Perceberam? Então, é a partir dessa busca, utilizando esses verbos que são básicos, a gente consegue alcançar o Logos dentro da propriedade que é capacidade de raciocínio lógico. Como que eu desenvolvo o Logos nas habilidades de compreensão e análise? E isso é válido para todas as disciplinas, como eu já disse. A educação interdimensional, ela não divide se é de matemática ou de português. Ela busca desenvolver esses indicadores para chegar ao Logos pleno em todas as disciplinas. Então, como que eu faço isso? Olha só.
pedir para que ele explique com suas palavras o que leu, o que ouviu, o que estudou, o que pesquisou, construir frases, textos e histórias, retirar do texto as informações solicitadas, pesquisar informações e resumir o texto coletivo. Então, a gente está acostumado a falar assim, ó, fulano, lê a página 15 e resume aí o que você entendeu do texto. Passem a trabalhar de forma diferenciada, pedindo para que o resumo ocorra de forma coletiva. Né? Formular perguntas. Diga. Rodrigo, pode ser como essa construção coletiva? Então, essa coisa do resumo coletivo, você fala, Celinha? Esse resumo coletivo. Então, pesquisar informações e resumir o texto coletivo seria da seguinte forma. Então, você está trabalhando lá um texto sobre esportes coletivos, vou usar a sua disciplina como exemplo. E aí, cada um, dentro da sala, antecipadamente faz a leitura do texto e no quadro ou no computador, você vai pedindo para que eles organizem de forma coerente o que eles leram. Cada aluno apresenta uma frase e aí no final vocês têm um texto da sala montado. E aí, ao invés de trabalhar somente o texto da apostila ou o texto que você levou, você passa a trabalhar aquele texto montado coletivamente. Por eles, certo. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Adriana, Diga. esses indicadores, eles são as habilidades ou não? Eles são habilidades, só que eles aparecem especificadamente dentro da educação interdimensional para trabalhar cada um dos itens que formam essa educação interdimensional, entendeu? Então, eles aparecem dentro das habilidades de uma forma geral, mas eu separei aqui para apresentar para vocês como desenvolver de forma intencional. Então, a minha aula de hoje vai ser querendo desenvolver o Logos. Então, eu vou trabalhar esses indicadores. Entenderam? Entendi. É que tá tão pequenininho. Você vai mandar isso para nós ou não? Vou disponibilizar para vocês o material, tá bem? Tá. Obrigada. Então, formular perguntas sobre o assunto estudado. Descrever um fato com detalhes e expressar frases estruturadas. Então, o que eu quero dizer com isso, essas frases estruturadas? Fulano, o que você acha a respeito do desmatamento da Amazônia? Ah, professor, eu acho ruim. Tá, ruim? E o que mais? Coloca isso de uma forma mais completa. Que tal você utilizar o conforme? Conforme alguma coisa, me explica o que você acha a respeito desse desmatamento, acrescentando a palavra conforme. E aí a gente trabalha a estrutura, né, complexa, né, Isso, muito bem. oração. Pode falar. Período simples, período composto. Justamente, professora. Só que você consegue visualizar isso dentro das linguagens, mas dentro de qualquer outra disciplina também, né? Porque aqui eu estou usando um assunto que pode ser trabalhado em qualquer disciplina. Entendi. Ainda dentro desses indicadores, como desenvolver o Logos? Criando hipóteses baseadas em informações, realizando a leitura de mapas, localizando o próprio espaço, estabelecer relações entre os fenômenos naturais e os elementos da natureza, identificar a diferença entre as pessoas, fatos, dados e situações. Se eu conseguir, dentro de uma aula, de forma intencional, desenvolver qualquer um desses indicadores, eu estou desenvolvendo o Logos. Quero desenvolver de forma intencional habilidades de síntese. Como que eu faço isso? Basta pedir para o meu aluno retirar a ideia central de um texto. Basta que ele faça anotações. Também, ele consegue desenvolver esse indicador de síntese associando as informações para formar um novo texto, criando histórias e diálogos, tirando conclusões acerca dos fatos que ele leu. Eu quero trabalhar de forma a desenvolver o Logos, a capacidade de trabalho metódico. Como é que eu faço isso? Basta organizar as tarefas e os materiais.
que ele consiga escrever de forma legível. Parece bobagem, não é? Mas isso faz parte do Logos. Essa metodologia de busca por aquela formação plena passa até pelo escrever de forma legível. E mais, dentro da observação, se ele está sendo desenvolvido ou não a contento, perceber se esse meu aluno gosta de auxiliar os colegas, se eu percebo que ele contribui com material de pesquisa para o grupo, se ele sabe ouvir e respeitar as opiniões dos colegas. Ainda dentro do Logos, indicadores de atividades favoráveis ao desenvolvimento cognitivo. Perceber se ele aceita trabalhar em grupo, enfrentar as dificuldades sem desanimar, se ele incentiva os colegas, se ele cria um espírito de cooperação dentro da sala de aula, se ele consegue apresentar as suas ideias sem receio, se ele desenvolve atividades demonstrando satisfação, se ele apresenta um bom relacionamento com os colegas, e por aí vai. Esse resumo do que é o desenvolvimento do Logos é só uma ideia para que vocês possam entender o que é esse Logos dentro da educação interdimensional. Então, tudo que é relacionado à formação plena dentro dos conteúdos passam por esses indicadores. Perguntas em relação a isso? Sim? Ô, Adriana, Diga. E a gente pode fazer a semelhança desse Logos com uma boa situação de aprendizagem. Sim, porque como o Logos faz parte do conteúdo, basta que você coloque um desses indicadores dentro de um dos procedimentos passo a passo. Então, dentro da problematização, se você vai trabalhar com essa questão logo no início com a sondagem, isso é critério do professor. Eu trouxe para vocês um plano de aula, já com essa educação interdimensional, e eu vou apresentar mais para o final. Sim. Tá bem? Posso continuar? Sim. A cabeça já está doendo? Não. É muita informação, né? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Agora, nossa, eu tô falando, eu tô igual a Adriana aquela hora falando com a Luzinha. Quando a gente ouviu agora de uma forma muito gostosa, muito tranquila, você falando da questão do Logos, e eu me remeti à questão da nossa formação de segunda-feira, quem participou das formações. E em matemática, porque eu estou apaixonada, eu sou de educação física, Adriana, mas eu estou apaixonada pelas formações de matemática, ela faz uma reflexão bem refinada em relação ao Logos, em relação às boas perguntas para esse desenvolvimento da sequência didática, para o desenvolvimento da situação de aprendizagem que a gente vai continuar propondo, tanto nos roteiros, quanto futuramente presencialmente. Então, assim, enquanto você falava, eu consegui fazer esse paralelo da sua fala, né, do Logos, todas essas etapas, esse procedimento passo a passo, com as etapas dos procedimentos que nós vivenciamos na segunda-feira na formação dos formadores. Então, achei bacana a gente começar a fazer esses paralelos e pensar na sala de aula, que é o chão. Fer, foi exatamente o que estava vindo tudo na minha cabeça. Foi exatamente o que você está falando. Muito legal. Passo a palavra, Adriana, pode continuar, estou adorando. Ah, que bom. Continuando, então. Aí vem a parte que vocês vão falar, Adriana, você tá louca, eu não consigo fazer isso com o meu aluno. Como é que eu vou desenvolver o Eros e o mito? Porque vocês vão falar para mim assim, bom, o Logos é o que eu já estou acostumada, é dar aula, é apresentar conteúdo, é montar o que eu já sei. Mas e trabalhar com aquilo que eu ainda desconheço ou que eu sei pouco? Bom, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é nada. É muito mais simples do que o Logos, a priori. Olha lá. O Eros, como eu disse, ele pode aparecer lá dentro dos documentos norteadores como corporeidade. E aí, como é que eu trabalho isso com o meu aluno? Basta que eu leve textos que falem sobre a aceitação do próprio corpo, demonstrar a capacidade de autocuidado com as suas condições de saúde. Então,
trabalho com alimentação saudável, isso, higiene, condicionamento físico, ó, Celinha toda aí dentro do Eros. Zelar, não é, Celinha? No plano Zelar pela sua aparência pessoal, usar expressão corporal para comunicar sentimento e disposição interior, envolver-se em dinâmicas, jogos e esportes individuais e coletivos, ver como que ele se mantém atento e procurar corrigir posturas inadequadas e prejudiciais ao próprio corpo. Então, quando a gente faz aquele simples aluno, senta direito, menino, eu estou exercitando o Eros. E aí vocês vão me falar assim, mas é só isso? É só isso. É esse preocupar-se com essas mínimas coisas que a gente desenvolve essa formação plena. É ou não é fácil? É muito fácil. Então, eu desenvolvo esse Eros também quando eu atento e percebo as necessidades do meu aluno de descanso. Eu percebo se ele demonstra ritmo e harmonia corporal em atividades que envolvam dança ou atividades grupais. Se ele preserva os riscos e se eu trabalho com ele textos que falem de forma simples e clara sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre os males do cigarro, do tabaco, sobre o consumo de álcool, sobre o uso de drogas, se ele se mantém atento às regras de segurança no trânsito, se ele busca conscientemente o equilíbrio entre o corpo, a mente e suas emoções. Eu só preciso trabalhar essas questões, e isso a gente consegue através de projetos, de textos, de leituras, das nossas eletivas. Tudo isso é facilmente desenvolvido. Para mim, é um dos mais simples de se trabalhar, porque a gente consegue textos formativos, textos informativos, sobre todas essas questões de forma simples, de forma muito fácil na internet. Perguntas? Não. Não? O mito, a espiritualidade. Aí vocês vão falar para mim, mas eu vou trabalhar com o meu aluno, falar de crenças, falar de religião, não. Não tem nada a ver a espiritualidade com a religião que cada um segue. Eu vou apenas respeitar a dignidade e a sacralidade da vida em todas as suas manifestações. Eu não quero saber se ele é de que religião que ele é. Eu vou simplesmente respeitar. E isso acontece normalmente quando a gente propõe diálogos, quando a gente propõe debates na sala de aula que tem alguma questão polêmica. Então, a gente trabalha e percebe se esse aluno tem essa formação do mito clara, se o exercício está sendo desenvolvido de forma plena, se ele consegue respeitar essa sacralidade. Abrir-se para a indagação, as práticas e as vivências quanto ao significado e ao sentido da vida. Realizar atividades que ampliem e enriquecem a sua interioridade. Refletir sobre o sentido da missão da sua presença no mundo. Vivenciar, identificar e incorporar valores positivos na sua existência, né? Não dizer para ele assim, você não sabe de nada, você não vai aprender, você não... Não, a todo momento oferecer falas positivas na sala de aula, já estarei desenvolvendo e exercendo o mito. Abrir-se e dispor-se para o diálogo com as diversas religiões, indagar sobre as grandes questões da existência humana, desenvolver com profundidade o sentimento do mundo e de pertencimento à família. Então, eu gosto de estar na escola porque eu pertenço a ela. Eu tenho uma família e gosto da minha escola tal e qual. Procurar manifestar em atos concretos a sua relação com o transcendental. Valorizar a paz, a justiça e a sociedade como bases universais, saber pedir perdão, oferecer meditação. Olha, sabe uma prática interessante para a gente desenvolver o mito? Que muitas escolas de Araçatuba fazem e que nem sabiam que era parte da educação interdimensional, é a simples prática do centramento. Então, uma vez por semana ou uma vez por dia, não sei qual é a realidade, desenvolver a prática do centramento. Quando a gente desenvolve essa prática, a gente está colocando em exercício o mito, né?
saber apreciar, admirar, valorizar, incorporar à sua vida relações de exemplos de sabedoria, respeitar a diversidade humana e suas manifestações, e por aí vai. Então, eu quero desenvolver o mito lá na minha aula de educação física. Então, vamos trabalhar com a questão das diferenças, da diversidade, das manifestações humanas, e assim por diante. Em relação ao patos, que é o grande, que é a grande menina dos olhos para mim, dentro da educação interdimensional, é o patos, porque trabalha com afetividade. E eu sou uma professora que milita em favor de uma educação mais afetiva, de uma educação mais próxima, de uma educação que exerça a pedagogia da presença em todas as suas peculiaridades. Como é que eu vou desenvolver o patos? Então, demonstrando autoaceitação, autoestima e autoconfiança, eu dou e recebo afeto, eu demonstro preocupação com os outros, eu tenho a capacidade de empatia, de me mostrar a disposição de se colocar no lugar dele, eu expresso de forma equilibrada as minhas emoções, eu sou capaz de assertivamente não ser agressivo, de saber lidar com uma situação que requer sabedoria, que requer parcimônia, eu consigo lidar de forma equilibrada com as minhas frustrações na família, na escola, na comunidade. Eu canalizo de forma construtiva a tendência à agressividade própria dos adolescentes. Eu olho com esperança para o futuro, e aí eu coloquei a produção do projeto de vida. Então, quando a gente tem lá nas aulas de projeto de vida a elaboração do mesmo, eu já estou desenvolvendo o patos. E quando eu canalizo construtivamente a tendência à agressividade própria dos adolescentes, o que é esse canalizar? É desenvolver diante de uma questão que precisa da presença de um gestor, a roda de conversa. Então, quando eu coloco o meu aluno numa roda de conversa, quando eu canalizo e construo algo positivo diante daquela agressividade, eu estou desenvolvendo também o pato. Eu preciso ainda, para desenvolver esse indicador, demonstrar interesse em aprimorar a capacidade de fruição das obras de arte, buscar aprimorar a sua educação estética. Então, por que aquele filme, por que aquela obra me toca? Envolver-se no fazer, demonstrar o desenvolvimento de capacidade criativa, reconhecer as atividades em que desempenha melhor e procurar aprofundar-se nela. E, por fim, valorizar as práticas de boas maneiras e da urbanidade na vida familiar, escolar e comunitária. Alguma pergunta, gente? Não? Ok, já as competências socioemocionais estão aí. Justamente. Ô, Cris, você vai me falando, porque eu não sei até que horas eu posso falar, e eu falo mais do que o homem da cobra. Nós temos um tempinho. Que horário, Fer? Ah lá, tá desligado o seu microfone. Bonito. Foi? Educação interdimensional. Eu acho que é isso, né? Que precisa. E aí, Cris, não chega nem a ser um conflito. É onde a gente roda em si, os círculos, e continua desenvolvendo só o logos, só o conteúdo. E se esquece de todo o resto, né? Então, vocês podem falar para mim, tá? A minha escola tem excelentes resultados em termos de avaliações internas e externas. Ótimo, a sua escola tem ótimos resultados em termos de avaliações internas e externas. Mas o que o programa pede é que o seu aluno, além de saber o conteúdo, ele tenha essa formação humanista, ele desenvolva todos os outros aspectos, que ele seja capaz de dialogar com você, professor, em termos de equidade, não hierarquicamente diferente de você. E é o que a gente pouco vê, não é? Então, eu tenho que ter um logos 100%, mas eu tenho que ter o resto também 100%. Vocês perceberam o que eu quero dizer? Então, é assim, vocês vão digitar aí no celular de vocês
A palavrinha é Play Kahoot. No Google, Dri? No Google. Digitem aí Play Kahoot. Play Kahoot. É, Play, ó, igual aqui tá no verde, Kahoot. E Adriana, com espaço ou todo emendado? Pode ser tudo emendado. Então, Play Kahoot. Apareceu aí? Kahoot. Apareceu. Play Kahoot. Sim, apareceu. Cliquem nele. Videogame, é isso? Isso, é um joguinho. Game PIN. Isso. Você pediu o PIN já? Já. Então, vou passar para vocês o PIN. Ó, o PIN é esse aqui, ó. Vocês vão digitar esse número aí. Ok. Tem nickname. Agora tem que colocar o nome, ó. Jaqueline já entrou. Já que é rapidinho, ó. A Cris, a Silvia, o Cobelli. Quem mais? O Luiz. Ué, por que o meu não tá indo? Ah, porque alguém digitou o PIN, não o nome. Isso, agora deu. E eles não precisam nem baixar nada no celular. Gente, não tem 3G. Não tem 3G, gente. O meu não tá indo. Eu tô entrando pelo PC, Fê. Tenta pelo PC, abre uma nova guia e entra pelo PC. Vou entrar pelo PC? Dá pelo PC? Dá. Meu nome tá aparecendo, eu tô usando PC. Ah, então eu vou entrar pelo PC. Peraí. Tá aparecendo a minha tela com os nomes para vocês, né? Sim. Ótimo. Então temos 7 jogadores, um saiu. Por que eu digito o número e não me aparece para pôr o nome? Não, Celinha, agora você põe o nome. O número era só para você acessar a minha tela. Marcelo entrou. Não, o meu, ele Cheguei, não tá. né? Competitivo. Vamos ver. Fernanda. Entrei, gente. Tô no jogo, hein? Tô no jogo. Aqui, Fernanda, você tá no jogo. O meu não consegui também, não. Não. Ó, Ele só respondeu. Ele não aí onde você tem que colocar o PIN para ter acesso à minha tela. Colocou o PIN, vocês colocam o nome, nickname, para entrar no jogo. Primeiro o game PIN é um número. Isso, ó, a Judite já entrou, Celinha. 9906663. Aí eu entro. Agora põe o nome, Celinha. Ah, agora apareceu o nickname. Ah, então, agora põe seu nome aí. Mas, Ângela, o PIN é esse número que está aparecendo na tela. Tem que espera agora? Espera, Adriana. Eu tô esperando eles entrarem para eu pôr o start. Ah, então tá bom. Tá bom, vai, gente. Quando vocês me disserem ok, eu vou start no jogo. Dez jogadores só? Mais ninguém, pessoal? Rosângela entrou. O povo tá com medinho, que agora é a sistematização. Quero ver se prestar atenção. Ai, meu Deus do céu. Fernanda, quando puder, você me fala. Ah, a diretora tá com medinho, não entrou. Ô, gata, aqui não vai. Eu vou lá na sala com a Fernanda.
Começa o Cris, eu espero. Vamos, tô com sangue no olho. Vamos que eu vou ganhar. Alguém saiu. Cadê o Luiz? Eu tava aqui. Luiz perdeu a conexão, ó. Não tá aparecendo aqui para mim. Nós temos o Luiz Carlos, Luiz. Cadê a internet de Flash, Palombo? Vamos? Peraí, mulher. Seu Palombo tá com medo, seu Palombo. Calma, acho que eu saí. Ô, Cláudio. Vou voltar, peraí. Um pouquinho de novo. Cláudio. Oi. Cláudio. Professor Cláudio. Cremildo. Ó, agora, Cláudio, você clica naquele linkzinho que apareceu em primeiro aí, Kahoot Play. Aí vai te direcionar para uma página para você colocar esse número que está aqui, ó, 9990663. Eu não tô conseguindo voltar, Adriana. Atualiza ele, Luiz. Não consegui nem achar esse negócio aí, Kahoot, que é isso? O Cremildo é novidade, gente. Cláudio. Então, vamos jogar? Peraí, não, vamos não, peraí. Peraí só um pouco. Peraí. Eu tô colocando quem tá dando errado. Vocês estão saindo, agora tem só 9 jogadores, tinha 11. Calma. Olha, Odri, ontem eu dei um quiz para os meus alunos do 6º ano e eu levei um baile da internet, porque eu fiz pelo chat, só que aí eu te atrasava. Né? E aí acabou assim, dando certo mais ou menos. E olha isso daqui tão fácil de fazer, né? Pois é, eu tô aqui em Portugal e tô jogando com vocês. Olha como que a tecnologia é. A Fernanda saiu. Tá com medinho! Tá com medinho! Peraí, que eu vou voltar. Peraí, espera, eu voltei. Não, ainda não. O Palombo já tá aqui, já voltou. Para, gente, eu voltei, tô no aqui, jogo. tá aqui. Começa a tocar o 3G. Vai, gente. Vamos. Então vamos lá, ó. Tô em reunião. Quem não participar da sistematização, não tem problema, depois eu vou mandar tudo isso para a Cris e ela passa para vocês, tá bem? Então vamos lá. Presta atenção. Educação interdimensional tem como objetivo desenvolver prioritariamente protagonismo juvenil, pedagogia da presença, o logos e o patos. Marquem aí a cor correspondente à resposta de vocês. Lembrando que marquem aí. Ganha pontos quem marcar primeiro e quem acertar. (20 segundos para a resposta correta. Sete, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver quem acertou? Ai, eu errei! Vamos ver? Eu não tô entendendo a cor aqui. Eu não estou relacionando a cor aqui. Além de responder primeiro, ela acertou a questão. Acertaram o meu também não apareceu, só apareceu a cor, eu não sabia relacionar. Mas é só a cor. Você tem que clicar só na cor. Isso, mas aí, professora, tem que olhar na tela, viu? Na minha tela, para ver quais são as respostas. Eu tô tirando do celular. Só aparece a forma geométrica e a cor. No celular e no jogo do celular, então eu não vi. Ó, acertou a Silvia e marcou primeiro, a Jaqueline, a Cris, a Judite e o Palombo também acertaram, mas marcaram depois da Silvia, por isso que não pontuaram. Próxima questão. A internet. Próxima questão. Verdadeiro ou falso? A identidade construtivista de Antônio Gomes do Amaral fê-lo pensar na educação interdimensional?
A identidade construtivista de Antônio Gomes da Costa, pelo pensar na educação interdimensional, isso é verdadeiro ou falso? Gente, o que eu faço? Meu carro consegui voltar agora. Ah, o meu caiu aqui, ó. Três de novo. A identidade construtivista de Antônio Gomes da Costa, pelo pensar na educação interdimensional. Vamos ver se isso é verdade ou é falso. Verdadeiro, azul, vermelho, falso. Rodrigo, e o tempo é a gente que põe também, né? Oi? E o tempo é a gente que põe, né? É, tudo isso a gente conta. Olha aí, ó. Acertei! Acertei, gente! Não acredito! Agora vamos ver quem marcou. Quem marcou primeiro. Ó, Celinha! Olha lá, questão de segundos. Verdade, ó, Celinha, Jaqueline e Fernanda Silva e Judite acertaram. Próxima questão. Quiz. Uma educação interdimensional atenta a 3 aspectos do humano. Quais são os 3 aspectos do humano? É protagonismo, competências socioemocionais e projeto de vida? É a pessoa, competências socioemocionais e projeto de vida? A pessoa, cidadão e o profissional? Ou o projeto de vida, o cidadão e o profissional? Ah, eu acho que eu errei essa. Eu fui muito rápido. Eu errei. Errou, Celinha? Eu acho. Também acho que eu... Essa eu fui... Nossa. Olha! Marquei errado, gente. Marquei errado. Tem que ter azul de terra vermelha. Tem errado. Agora vamos ver. Vamos ver quem acertou. Só a Cris. Só eu? Não, você, Cris, acertou e marcou primeiro. Olha aqui, o pontinho verde. As outras também acertaram, só que não pontuaram porque marcaram depois. Uhul! Quando o aluno, olha a próxima, quando o aluno consegue justificar suas posições de maneira fundamentada, estamos falando do fato, do eros, do logo ou do mito? Ixi, Maria. Quando o aluno consegue justificar suas posições de maneira fundamentada, do que a gente está falando? Conhecimento. Adriana. Oi? O Garrut, tem que abrir uma conta nele. Pode ser uma conta com Gmail. Pode ser uma conta do Gmail. E tem em português ou tudo em inglês? Mas é todo em inglês. Não, ele é em inglês, mas você pode traduzir a página. Cara, achei o máximo isso aqui. Próximo quiz, você vai jogar online, Paloma. Você tá jogando comigo de Portugal, eu tô do outro lado do oceano. É, os alunos, para fazer com os alunos sala de aula, pode fazer. Você põe no telão, o data show. E você pode elaborar as questões ou você joga o tema, ele te dá todas as questões que você queira. Tem essa opção também. Tem. Olha lá. Muito bem, ó. Foram Acertei, gente. Não é possível que eu não vou pontuar na frente. Ah, não é possível. Ó, quero avisar. Eu quero avisar as mocinhas. Olha, eu quero avisar as mocinhas aí que eu tô chegando, hein? Seu Paloma tá com medo. Avisar as 4 da frente aí que eu tô chegando, hein? Ó, você gosta de Jaqueline, Cris, aí e tal. Ó, fica esperto, tô chegando. Alombo, homem não tem vez aqui não, hein? Aguarde, você verá. Eu estudei, menina. Verdadeiro ou falso? Ao ler para a classe um texto sobre a aceitação do próprio corpo, a professora X passou a desenvolver o eros. Isso é verdadeiro ou falso? Ai, gente.
Ao ler para a classe um texto sobre a aceitação do próprio corpo, a professora X passou a desenvolver o Eros. Isso é falso ou é verdadeiro? Eu caí. Opa, menos uma para mim. Oh, verdadeiro! Agora eu passei. Não, de novo, Ó o Palomba aí, onde que tá, ó. Chegando. Agora é a Judite. Eu tô na rabeira, Paloma. Jaqueline, você testou. Tô em busca da Jaqueline. Tô em busca da dona Jaqueline. Todo problema. Vou derrubar a dona Jaque. Vamos agora para a próxima. Verdadeiro ou falso? Temos o mito em evidência quando um professor aplica aos alunos a técnica do centramento? Isso é verdadeiro ou falso? Temos o mito em evidência. Agora eu vou bombar, gente. Me segura. Olha lá, ó. Não é possível, peraí. Deixa eu ver. A Jaque tá para trás. Deixa eu ver, Jaque. É dos caminhos, né, Adri? Olha a Cris apareceu no meio. Nossa, a Cris passou porque ela respondeu 4 perguntas corretas em seguida. Ela passou você, Fernanda. Mas eu respondi as corretas, mas eu não fui em primeiro lugar. Pelo amor. Próxima. Verdadeiro ou falso? Ao elaborar o seu projeto de vida, o aluno apresenta um olhar de esperança para o futuro. Logo, desenvolve o passo. Verdadeiro ou falso? Ao olhar o seu projeto de vida... Celinha, você não está jogando? Agora eu passei, eu fui rápido. Deixa eu ver. Agora eu acertei. De novo. Fui eu. Ah lá, ó. Meu Deus do céu! Ai, Maria! Agora eu te pego, Cris! Agora eu te pego! Eu parei de brincar. Adriana. Próxima. E agora acho que é a última agora. Não, a penúltima. Na educação interdimensional temos logo os fatos, eros e mito, aprender a conhecer, aprender a fazer, formar jovens autônomos, presença afirmativa na vida dos estudantes. O que a gente tem na educação interdimensional? Essa é abaixo do básico, hein, Adriana? Essa é para ajudar. Já pensou se eu errar? Essa nível a pai. Eu acho que a Cris já estava sabendo quais eram as questões. Ela já vai combinar. Eu quero ver. Nem pergunta, eu já coloquei. Ela pegou o gabarito. Olha lá, de novo, Cris. Eu tô no seu calcanhar. Fique esperto. A Cibele também tá bem, ó. A Cibele tá subindo. Ô, Jaque, botaram o olho gordo em você, viu? Você agora, mas não aparecia aí. Agora a última. Para ver quem tem. Valendo 10 mil pontos. Quais alternativas fazem parte dos princípios do PEI? Essa é pegadinha, hein? Nossa! Quais tem pegadinha, ué. Não são todas? Não sei, ué. Não tem opção de todas. Não tem essa. Não dá para clicar todas. Quais alternativas fazem parte dos 4 princípios do PEI? Aí você vai ter que explicar essa, hein? Os 4 pilares da educação. Eu sei, eu marquei errado. Posso voltar? Não. Mas eu coloquei porque hoje... Ai, não sei. Errado. Eu sei agora, eu sei. Essa tá confusa. Eu sei, mas não vou acertar. Sabia? Quero ver. Ai, meu Deus, meu coração, gente. Vamos ver o pódio.
Ai, Vamos todas Fernanda! Nossa Senhora! Vamos ver. Vou tirar o print da tela. Tá roubando. Eu já sabia tudo. Bom, Odri, Oi? o prêmio é um seu? É, mas você já tem, então vou dar para a Jaqueline e para a Fernanda. Jaque, toca aí, Jaque! Toca aí! O próximo que eu for lançar, você recebe primeiro, Cristiane. Ah, eu vou esperar, mas eu ia dar o meu para Jaque mesmo, viu? Eu ia dar o meu para Jaque. Obrigado! Então, gostaram? Eu vi o seu